Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do IA Top 1%. E hoje a gente vai entender um pouquinho da sistemática de implementação de modelos de inteligência artificial, principalmente LLMs. E aí você vai entender um pouquinho também do porquê que eu fiz essa aula anterior de intro, que a gente falou de tokens. Então, só revisando um pouquinho, pessoal, a gente falou um pouco de IA generativa. E aí, um pouco da ideia que eu passei é que você determina o resultado e a IA generativa é quase como se ela fizesse o trabalho inverso. Você pede alguma coisa, que é o resultado, mas ela te passa a receita. Então, eu quero um bolo, ela te passa a receita, tá? Então, a gente falou um pouquinho disso. A gente desceu um pouquinho, falou um pouquinho de redes neurais e redes neurais profundas, onde a gente tem o supervisado. Você lembra qual que é o supervisado? Você lembra qual que é o semi-supervisado e o não supervisado? Lembra que aqui a gente passa a etiqueta do resultado, aqui a gente passa parcialmente nos dados e aqui a gente não passa. E aí a gente falou um pouquinho das redes neurais recorrentes, aquela arquitetura que ajuda, de certa forma, a manter uma memória no que está ocorrendo dentro das redes neurais, para você conseguir garantir um certo contexto. E a gente falou também dos transformers, né? Que são o filho mais novo, ou o neto, ou é o filho mais novo das redes neurais recorrentes, né? Ele é um descendente, digamos assim. E a gente falou da parte onde acaba acontecendo a gente passa uma frase, essa frase é tokenizada, e aí a partir dessa tokenização da frase, basicamente olha o que acontece, pessoal. A gente cria basicamente um vetor dimensional aqui. Eu estou falando dimensional porque aqui vocês estão vendo que ele tem 4 dimensões. Mas a gente não trabalha com 4 dimensões. A gente trabalha com bem mais dimensões hoje em dia. E aqui tem um exemplo do que é esse vetor aí de 4 dimensões, beleza? Aí, por que a gente falou disso? Por que a gente falou de tokens? Por que a gente falou de tabela de vetor, de vectorização desses tokens e das dimensões? Pessoal, seguindo aqui o caminho, o que acontece? Olha só. Eu falei que a gente precisa de uma sistemática, né? E essa sistemática, ela ajuda a gente não só a gerar um contexto com memória, quando a gente está, entre aspas, se integrando, conversando com o modelo de linguagem natural, né? E já que a gente está conversando com o modelo de linguagem natural e a gente está conversando com ele através de tokens, o que acontece? Quanto menos tokens a gente utilizar, menor é o custo da utilização do modelo de inteligência artificial. Eu mostrei para vocês isso na aula passada, no finalzinho da aula passada, onde eu mostrei os preços por tokens, né? O segundo ponto é que você pode ver que eu estou falando aqui o mínimo de palavras possível necessário para expressar a requisição. Por um lado, a gente tem o controle de custos da utilização do modelo, mas mais importante que o custo, não que o custo não seja importante, mas mais importante que o custo, a maneira que você se expressa define esse seu custo. Eu não sei se você já percebeu, mas principalmente nós latino-americanos, nós brasileiros, a gente costuma não ir direto ao ponto. A gente dá muita volta quando a gente está se comunicando. E uma tendência natural nossa é refletir essa volta que a gente dá quando a gente está se comunicando em palavras escritas. Isso quer dizer,
que às vezes uma frase, por exemplo, como essa aqui, ó, vamos voltar aqui. Qual é a capital do Brasil? Quando a gente está conversando, a gente começa a falar de vários outros assuntos, a gente começa a trazer outros contextos antes da gente expressar a pergunta qual é a capital do Brasil. Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui, a gente tem que tentar melhorar o pedido que a gente está fazendo para o modelo de inteligência artificial, não só com o menor número de palavras possível, mas com o mínimo de palavras possível que você consiga expressar a tua requisição. Você tem que ir direto ao ponto. E além do direto ao ponto, você precisa ter um histórico para que você possa responder, para que o modelo de inteligência artificial possa se basear muitas vezes para responder a sua pergunta. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai no modelo de inteligência artificial e a gente pergunta qual é a capital do Brasil, o modelo da inteligência artificial ele vai responder a resposta correta de qual é a capital do Brasil. Por quê? Porque ele foi treinado e durante o treinamento do modelo tinham exemplos, textos e informações que ajudaram o modelo a determinar que a capital do Brasil é Brasília. Então, o que acontece? É muito bacana quando a gente fala de conhecimentos gerais, mas quando você está implementando um modelo de inteligência artificial para uma empresa, ou você está utilizando ou está montando um modelo de inteligência artificial no qual você está gerando valor para esse modelo, normalmente o que você vai fazer? Você vai trazer dados específicos que solucionam um determinado problema e vai mandar isso junto para o modelo de inteligência artificial para ele basear a resposta dele nas informações que você está mandando. O que eu quero dizer com isso? Pensa no seguinte, pessoal. Agora a OpenAI, ela liberou o modelo até abril de 2023, certo? E provavelmente hoje, se você fizer uma pergunta que a inteligência artificial tenha conhecimento, porque a informação aconteceu antes de abril de 2023, ele vai ter a resposta. Mas vamos dizer que a gente quer falar de Next.js, por exemplo, pessoal. Tem várias capacidades do Next.js que, agora eu não sei se eu estou certo na data, que aconteceram depois de abril de 2023. Então, imagina, por exemplo, que eu pergunte para a OpenAI para ela me falar de Partial Pre-Rendering. É uma funcionalidade, uma capacidade que está em beta ou alfa, ou uma capacidade não estável ainda no Next.js. E até onde eu me recordo, não tinha nem assunto sobre isso até abril de 2023. Então imagina que você quer montar um modelo de inteligência artificial que os desenvolvedores eles possam fazer perguntas para o teu modelo de inteligência artificial, para um chatbot, por exemplo, e falar assim, me explique a parte de partial pre-rendering. O que acontece? A OpenAI vai dizer, desculpa, está fora do meu contexto de conhecimento sobre partial pre-rendering. Ou se você colocar uma configuração específica, talvez ela seja mais criativa e tente te explicar isso. Mas o ponto que eu quero focar aqui com vocês, pessoal, é que quando eu falo de contexto, ele tem duas coisas importantes quando eu falo de contexto aqui. Uma coisa é você começar, por exemplo, imagine que você tem lá a tua inteligência artificial no formato de chatbot. Você vai fazer uma pergunta, por exemplo, você vai começar a conversar com o teu chatbot, você vai falar assim, oi, meu nome é Bruno Killian, certo?
Aí você vai fazer uma pergunta: qual é a capital do Brasil? Ou melhor, desculpa, vamos voltar. Oi, meu nome é Bruno Killian. Aí ela vai responder: olá, Bruno Killian, tudo bem com você? Eu vou dizer tudo bem, porque eu adoro ser respeitável e educado e polido com a inteligência artificial. Aí você vai falar assim: eu tenho uma pergunta para você. Qual é a capital de Brasília? Oh, desculpa, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a capital do Brasil? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho uma pergunta para você. Para. Qual é a capital do Brasil? Você precisa mandar para o teu chatbot, eu tenho uma pergunta para você? Não, você não precisa mandar. Então, sistematicamente, quando você arquiteta a tua conversa com o modelo de inteligência artificial, você tem que cortar o que não é importante para o modelo. Mínimo de palavras possível. Vamos lá. Mínimo de palavras possível aqui para expressar a requisição. Primeiro ponto importante. Aí você, digamos que você arquitetou direito e você cortou, eu tenho uma pergunta para você e mandou: qual é a capital do Brasil? Ela vai te responder: a capital do Brasil é Brasília. Bacana. Aí você pega e pergunta assim: você sabe meu nome? A inteligência artificial vai falar assim: seu nome é Bruno Killian. Por que que ela sabe o seu nome? Porque ela guardou uma memória. A primeira frase que você mandou para ela foi estacada num vetorzinho lá, onde diz: meu nome é Bruno Killian. Tem outra frase estacada que está lá, dizendo qual a capital do Brasil. Tem outra resposta, talvez, dizendo: é Brasília. Qual que é o ponto aqui, pessoal? Você está vendo que o contexto ele tem praticamente duas finalidades. Uma delas é eu dizer para você passar informações durante a conversa e quando eu fizer uma pergunta, esse histórico ele ajuda o modelo a raciocinar e te mandar a melhor resposta. E você também utiliza o contexto quando você conhece o modelo e sabe que ele não sabe nada sobre determinado assunto. Então você não tem que treinar o modelo de LLM. Você tem que passar um conjunto de informações para o modelo para que quando você fizer a pergunta, ele te responda. Por isso que você vai ver bastante aplicações aí na internet. Converse com o meu PDF. Resuma o livro. Entre outros aqui. Então, pensa no seguinte, quando a gente está montando uma aplicação, por exemplo, converse com o meu PDF, você já sabe que você tem que arquitetar uma maneira de pegar os dados do PDF e passar para a inteligência artificial. E ela poder utilizar esses dados do PDF para poder te dar uma resposta, ou passar um livro inteiro para ela poder te dar um resumo. Só que você já pensou, pessoal, a dificuldade, por mais que agora você tenha capacidade de mandar até 300 páginas, mais ou menos, de um PDF para a OpenAI processar e você poder conversar com ele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você passa um livro, quando você passa um PDF para essa inteligência artificial, o que a gente falou no primeiro vídeo? Primeiro, o custo é por token. Quantos tokens 300 páginas de PDF de texto tem para você mandar para eles? Então já começa por aí. É um custo alto. A segunda parte é como é que eu vou mandar o que eu preciso mandar para ela de forma mais eficaz. E a outra pergunta, e aí tem uma outra pergunta que você tem que se fazer é: quando eu mandar para o modelo de LLM, de Large Language Model, eu preciso mandar
todas as 300 páginas, porque eu posso estar fazendo uma pergunta específica para o modelo sobre aquele livro. E agora a gente entra na aula de hoje, que a aula de hoje é sobre como eu estruturo os meus dados nos quais eu vou utilizar o modelo de inteligência artificial, mas eu não quero um modelo de inteligência artificial onde ele tem os conhecimentos gerais. Eu quero utilizar a inteligência dele, utilizar o raciocínio dele sobre meus dados. Como que isso funciona? Primeiro, até antes de eu colocar aqui, ó, a gente falou do contexto, né? Que a gente manda pelo LLM. Isso tem que ser feito de forma repetitível, ou repetível. Tá? Então, assim, você vai falar com PDF, você vai falar com um livro, você vai falar com uma transcrição do YouTube, de um vídeo do YouTube, tudo isso tem que ser repetível. Então, você precisa de um framework, de uma sistemática para fazer isso. Quando a gente desce aqui, tem o como que a gente faz isso. E o como é a aula de hoje, no qual a gente começa a falar de um negócio chamado banco de dados vetorial, ou Vector Store. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não, mas o banco de dados vetorial, ele está em hype por um motivo se você acompanha parte de inteligência artificial. O que é um banco de dados vetorial? A probabilidade que você vai dar resposta tem a ver com vetores. Primeiro, você está certo. Olha só, se a gente voltar aqui, quando a gente pega os tokens aqui, eu não falei para vocês que a gente gera um modelo dimensional e esse modelo está aqui, ó. É um vetor, não é? Show. Então, ele é um tipo de DB, um tipo de banco que armazena incorporações de vetores. Ele armazena isso aqui, pessoal. Ele pega isso aqui, ou melhor, a gente pega isso aqui, transforma num vetor e guarda no nosso banco de vetores, certo? E uma das capacidades mais importantes de um banco de dados vetorial é a indexação. E hoje, daqui a pouco eu vou falar o porquê para vocês. Então eu falei que ele armazena incorporações de vetores, que é o que a gente chama de embedding. Todo esse processo, pessoal, de pegar uma frase e transformar num vetor é chamado de embedding. Então agora você já sabe. O que é embedding? É a transformação de uma frase, uma imagem, alguma coisa do tipo uma mídia em um vetor, que vai para um banco de dados vetorial. Depende da quantidade dos seus dados, talvez você não precise de um banco de dados. Mas, se você não vai guardar, por exemplo, o teu embedding de um livro de 300 páginas no arquivo JSON no seu aplicativo, no seu projeto, no arquivo TXT. Você provavelmente vai colocar ele numa base de dados e eu vou te explicar também por que você vai colocar ele numa base de dados. Essa base de dados ela tem que ser uma base de dados que suporta vetores, ela tem que ser uma base de dados vetorial. Por quê? Porque eu preciso conseguir indexar os meus vetores, de certa forma, para que a recuperação dos meus dados seja rápida e eu possa fazer algo que é chamado pesquisa de similaridade. Nossa, Bruno, tá complexo aqui. Então vamos quebrar o tema num ponto. De alguma forma, por enquanto é mágica, a gente tem que pegar texto e transformar em vetores. Isso é chamado de embedding, beleza? Segunda coisa que a gente tem que fazer, quando a gente tem um embedding, a gente precisa guardar no banco de dados. E quando a gente guarda no banco de dados, a gente precisa indexar. Por que a gente precisa indexar?
Porque quando a gente precisar buscar uma linha que contém um determinado vetor de embeddings, pessoal, a gente precisa tentar ser o mais otimizado possível. Se você não indexa seu banco de dados, ele faz uma varredura sequencial. Então, se você tiver 300 mil linhas, ele vai fazer assim, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6 é parecido, a linha 6 é igual o que eu estou pedindo, linha 7, linha 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, até as 300 mil linhas. Quando a gente indexa, a gente ajuda o banco a falar assim, o que você está procurando está lá entre o registro X e Y. E aí ele pega e faz só essa pesquisa nesses registros X e Y. Então ele consegue fazer o quê? Através da indexação, fazer a recuperação mais rápida de dados. Beleza. Acho que agora já deu para compreender. Pega o texto, de alguma forma mágica você transforma ele em vetores, fazendo a tokenização, e você guarda num banco de dados e depois você indexa ele para ter uma recuperação rápida. Não é tão importante, mas não quer dizer que obrigatoriamente a indexação tenha que acontecer depois que você coloca os dados no banco, tá? Depende do algoritmo de pesquisa de similaridade e do banco também você não precisa, você pode fazer isso antes, de certa forma, mas eu não vou falar disso aqui agora. Mas só para você saber, tá? Sobre isso. Comenta aqui no vídeo, dá um comentário se agora ficou claro para você o banco de dados vetorial, a parte de embedding e por que a gente tem que indexar, que é para fazer a recuperação rápida. Fala aí para mim nos comentários. Agora vamos falar de uma coisa que é chamada pesquisa de similaridade. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Deixa eu ver se eu tenho... aqui, ó. Eu fiz um exemplo, olha só. Primeiro, pessoal, a gente tem um vetor de 4 dimensões, certo? Aqui. É um de 4 dimensões. Tá aqui escrito, certo? Mas eu vou fazer um exemplo com um vetor de 2 dimensões, porque senão fica difícil para eu poder mostrar. A gente não tem uma capacidade tão grande quando a gente começa a trabalhar na partir da 3ª dimensão. Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. O que são 2 dimensões? A gente tem o eixo X e a gente tem o Y, certo? 2 dimensões. A gente tem o X, a gente tem o Y. Se a gente tivesse aqui uma 3ª dimensão, a probabilidade é que você tivesse o Z aqui também. Beleza? Mas a gente não vai fazer com isso. Você vai fazer só com 2. O exemplo. Aí, olha só. Quando a gente tem a capacidade de guardar os vetores depois que a gente gera os embeddings e a gente guarda em vetores, se a gente plotasse os vetores teriam algo parecido com isso. Se eu tivesse uma frase chamada o gato persegue o... Opa, na verdade aqui, desculpa, vamos pegar aqui. O gato, pessoal, na verdade, persegue o rato, tá? Aqui que está o exemplo. Ops. Vamos lá. O gato, pega a frase, o gato persegue o rato. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente precisa fazer o embedding dessa frase. O embedding é a geração dos vetores. Depois a gente vai guardar no banco de dados numa linha essa frase, o gato persegue o rato, e vai guardar num outro campo os vetores de embedding dessa frase, certo? Aí tem outra frase. O felino persegue roedores. A frase tem uma similaridade alta com o gato persegue roedores. Para gente que é humano, é muito fácil ver que as duas são similares. Por quê? Porque a gente tem experiência de vida. A gente foi treinado ao longo dos anos da nossa vida, sabendo que é um gato. Meu gato não está aqui. O que é um gato? O que é um roedor? O que é uma perseguição? E quando a gente vê um gato correndo atrás do rato,
A gente poderia falar o gato correndo atrás do rato, mas a gente pode falar o gato persegue o rato. E quando a gente vê o felino persegue roedores, a gente sabe que o rato é um tipo de roedor e persegue é meio parecido, o é meio parecido, e a gente que sabe que felino é meio similar ao gato, tá? Mas tem outros felinos. Então a gente sabe que. Então, assim, pensa no seguinte: se a gente pegasse e transformasse o gato persegue o rato e a frase felino persegue roedores em vetores de em vetores de duas dimensões, pessoal, e a gente plotasse no gráfico, você concorda que como as frases são parecidas, elas estariam pertinho na plotagem aqui, ó? Elas ficariam bem pertinho nessa plotagem de gráfico. Mas, quando eu pego uma frase, eu gosto de mortadela, vocês concordam que não tem nada a ver com as frases anteriores ali? E se eu gerasse um embedding dessa frase, ela ficaria mais longe? Aqui, ó, no gráfico. Deu para perceber que os vetores parecidos ficam perto e os vetores diferentes ficam longe. Mas aí você vai perguntar, mas cara, Bruno, como que isso acontece? O modelo é treinado, uma série de iterações é feita no modelo e através de, por exemplo, cadê? De supervisão, colocando tags semi-supervisado, não supervisado. A partir disso daqui, de certa forma, e algumas fórmulas matemáticas fazem com que isso gere um vetor, que isso gere um embedding parecido com esse, um vetor parecido com esse de dados numéricos, tá? São todos dados numéricos. Cadê aqui? Opa. Peraí. São todos dados numéricos, olha aqui, ó. Então, se você olhar as duas frases ali, se elas estivessem aqui, você ia ver que talvez o 44 aqui estaria também um 42, 40. Aqui que está 0403 está perto. Aqui 02012 já está muito longe, talvez aqui tivesse 10. E estaria parecido, né? Então, olha só. Aí, o que eu falei? Eles estão perto, certo? Como essas duas frases estão perto, existe algo chamado pesquisa de similaridade. A pesquisa, pessoal, de similaridade, como que ela funciona? Ela faz uma lógica, tem alguns tipos de pesquisa. Você tem a euclidiana, a distância euclidiana, a distância do cosseno, a gente tem dot product, que é aquela multiplicação de vetores. Pessoal, a gente não precisa saber isso para fazer o trabalho que eu estou tentando mostrar para vocês que vocês têm a capacidade de fazer, tá? Mas saiba que tem uma medição de distância euclidiana, distância do cosseno. O que é isso, pessoal? Isso aqui é basicamente uma fórmula que quando a gente fizer a recuperação rápida, a gente vai mandar alguns embeddings, como por exemplo, cadê? Qual é a capital do Brasil? E quando a gente mandar a capital do Brasil para o modelo, a gente vai fazer o embedding da pergunta, vai mandar para o banco a pergunta, e o banco vai fazer uma recuperação rápida e vai aplicar uma fórmula, uma função que pode ser a do cosseno, a euclidiana e etc. E aí ela vai fazer o quê? A resposta dessa função é o seguinte: imagine que eu mandei essa frase aqui, ó. O gato persegue o rato e eu quero a frase mais parecida. Imagine que eu peço o quê? Eu gostaria que o modelo escrevesse a frase de uma forma diferente. Eu mando isso para cá. Olha só. Ele vai passar a fórmula e vai medir essa distância, ó. Tá vendo essa distância aqui, pessoal? Ele vai medir. Você tá vendo que essa distância tem 2 pauzinhos aqui, ó? É uma distância curta, né? Só que vamos dizer que, por acaso,
no momento que foi feito a indexação, no momento que foi feito a indexação do banco, eu gosto de mortadela tá perto, por acaso. Ele vai pegar e vai calcular a distância aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele vai calcular essa distância aqui. Você está vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, vocês concordam comigo que quando eu mando alguma coisa para o banco vetorial, eu consigo fazer uma função que vai falar assim, beleza, eu só vou retornar os registros que estão mais perto do que eu enviei. E nesse caso, se eu colocasse um limite, ele ia ignorar esse registro, porque a distância dos vetores é muito longa. A distância, mais a distância desses dois vetores aqui não é muito longa, é curta. Então, quer dizer que elas são similares. Olha só. Não sei se você está já chegando aonde eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte. Olha só. Se eu descer aqui, ó. Tudo isso no banco é um embedding. E a gente pode utilizar o Postgres para fazer isso. Existem outros bancos também, Pinecone e outros bancos também que fazem, mas por acaso o Postgres tem uma extensão para criar um campo de vector. E olha só, se você olhar aqui, ó o que eu guardo lá quando eu gero um embedding, eu passo ó, essa frase aqui. Ele gera um metadados aqui, ó. Eu passei um documento por um processo de embedding. E no documento, essa frase aqui está entre as linhas 53 e 52. Essa frase aqui está entre as páginas, desculpa, 54 e 54. Essa frase aqui... Ah, não, são linhas, perdão, pessoal. Essa frase aqui está entre as linhas 53 e 52. Esta aqui está entre 54. Essa aqui está entre a 62 e a 56, maior, né? Eu tenho essa entre a 65 e a 64. Beleza? E olha do lado o embedding das frases ali. Vocês podem perceber que basicamente é isso que a gente faz no embedding. A gente passa por um processo que vai salvar no banco de dados. E aqui, ó, pessoal, para não parecer uma coisa de maluco, essas funções de distância euclidiana, distância do cosseno, aquela, sabe quando o professor de matemática estava ensinando a fazer a distância do cosseno, ele só não soube explicar para a usabilidade disso, né? Mas a gente já sabe que a usabilidade é fazer uma função de similaridade, pode ser uma similaridade de frases, palavras, etc. E tem a distância euclidiana e tem o dot product. O dot product, pessoal, é outra coisa que a gente estudou no colégio. Lembra aquelas multiplicações de vetores? Olha lá, ó. Tá aqui o dot product. Cada uma dessas fórmulas ela tem uma motivação X ou Y para determinados tipos de casos de uso. Mas olha só, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Ó, se você for um programador JavaScript, como esse curso é para um desenvolvedor web, aqui, ó, eu tenho um dot product aqui, ó, eu tenho essa fórmula implementada com um simples map e reduce aqui. Então quer dizer que se eu chamasse no banco e trouxesse todos esses dados aqui, eu poderia executar no meu aplicativo, no meu projeto aqui e passar no JavaScript aqui para poder validar e descartar as linhas aqui que a gente não utiliza naquela chamada específica. Assim como eu poderia criar uma função, ó, e fazer de maneira mais antiga, usando o for aqui. Essas duas funções basicamente fazem a mesma coisa. É uma função aqui, tá? Mas, por que eu estou falando isso aqui? E eu estou mostrando essa função aqui. É muito bacana a gente saber fazer aqui, ó, no nosso código em JavaScript, mas deixa eu falar a realidade para vocês. É muito mais fácil se a gente tiver essa função implementada dentro da onde?
dentro do nosso banco de dados. Então, quando a gente fizer uma chamada, em vez de a gente fazer um select, content, metadata, embedding, o que a gente faz? A gente chama uma função match similarity, ou faço o match da similaridade, e essa função roda direto no banco de dados, através aqui dessa extensão, por exemplo, no caso do PostgreSQL, do pgfactor. E aqui, pessoal, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. A gente falou aqui do banco, da indexação, do armazenamento. A gente falou o que é o embedding. E a gente falou de recuperação rápida e pesquisa de similaridade, certo? Mas, por que eu falei do banco de dados? Porque você deve estar se perguntando assim, cara, mas se a gente vai fazer isso no banco e não no LLM? Claro. Você prefere pagar o custo da base de dados, de uma base de dados de Postgres, por exemplo? Ou você prefere de novo, mandar milhares de tokens para a tua inteligência artificial como contexto? Ou você prefere, vamos lá, olha só, ou você prefere mandar somente as páginas ou linhas ou conteúdo do documento que fazem sentido? Porque você concorda que quando você faz uma pergunta sobre os seus dados, você não usa 100% dos seus dados? Você usa um pedaço dos seus dados. Então, antes, na arquitetura do seu projeto, você vai falar assim, antes de eu mandar para a OpenAI, em vez de eu mandar minhas 300 páginas de PDF que eu posso mandar lá, eu só vou procurar no meu banco todos os textos ou todas as páginas e todo o conteúdo, ó, olha o conteúdo aqui, todo o conteúdo que eu quero aqui, que eu tenho aqui, somente, peraí, do conteúdo mais similar com a minha pergunta. E aí, o banco, através dessas fórmulas, ele vai trazer para a gente só o conteúdo que eu preciso, o mínimo de palavras e texto possível e necessários, e a pergunta, e a gente vai falar assim, LLM, baseado no texto e no contexto que eu estou te mandando, essas 4 páginas aí, responda a minha pergunta. E aí a OpenAI, o modelo, responde a sua pergunta. Eu falei que a teoria ia ajudar você, desenvolvedor, a arquitetar a sua lógica do aplicativo utilizando modelos. O que eu estou mostrando aqui, pessoal, é conceitos que fazem com que você adquira o conhecimento para você entender como você criar o contexto, conectar com o LLM e fazer isso de forma repetível. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Porque a próxima aula eu vou te mostrar, pessoal, como é a sistemática e o que você usa para fazer isso daqui. Eu vou mostrar para vocês o framework agnóstico de modelo de inteligência artificial. Para quê? Para que você possa utilizar qualquer modelo LLM, seja da OpenAI, seja no Hugging Faces, seja no Replicate que eu utilizei para a parte do projeto lá de melhoria de imagens, que está lá no canal gratuito também. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.